Boa noite a todos, graça e paz. 4 de abril, e pela graça de Deus estamos aqui, queridos, mais uma vez. Mais uma vez, eu e alguns irmãos aqui na live, através da plataforma do Mix, aliás, do Meet Google. E o tema de hoje, para estudarmos, dentro do tema, subtema de hoje, dentro do tema de restauração da igreja que a gente vem estudando, um novo subtema hoje, compreendendo a igreja de Cristo como um corpo. E o texto base está em 1 Coríntios, capítulo 12, e também Romanos, capítulo 12. Então, a gente começa hoje e vamos estender aí por alguns dias, estudando, procurando compreender à luz da Bíblia. O apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos 12, 1 Coríntios 12, procura ensinar para a igreja de Corinto sobre dons espirituais e sobre a igreja de Cristo como um corpo. Ele procura ensinar sobre a igreja e ele compara a igreja do Senhor Jesus como um corpo, Ele diz que a igreja de Cristo é semelhante a um corpo. Vamos para o texto de 1 Coríntios 12. Hoje eu vou me ater com vocês mais lendo esse capítulo e nos próximos dias a gente vai examinar o que está contido nesse capítulo e também Romanos 12. Não sei se hoje a gente consegue ir para Romanos 12, mas vamos nos ater a 1 Coríntios 12 e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês poderosamente através da leitura da palavra, começar pela palavra. Deus vai falar com vocês como tem falado comigo. E depois a gente vai examinar o capítulo. Mas vamos ler o capítulo 12 hoje, juntos aí. Quem tem Bíblia, acompanha aí. 1 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo começa falando de dons. Ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejais ignorantes. Ou seja, acerca dos dons espirituais, não, eu quero que vocês não quero que vocês sejam ignorantes, mas que vocês conheçam os dons, saibam o propósito e o objetivo dos dons. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O apóstolo começa falando sobre os dons, diz que os dons, não é para a igreja ser ignorante sobre os dons, ele fala que há diversidade de dons, mas quem concede eles é o Espírito Santo. Há diversidade de ministério, mas quem concede é o Senhor Jesus. Há diversidade de operações, de tudo isso, mas quem opera tudo isso, os dons e os ministérios, é Deus Pai, que opera tudo em todos. Ele fala, e aí ele diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um, os dons e os ministérios, é dado com objetivo, é dado para o que for útil, ele diz aqui. E lá em Efésios 4, ele fala que os dons e os ministérios são dados para edificar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está em construção. Só vai terminar a construção da igreja de Cristo quando ela encerrar a fase dela na terra, quando o Senhor vir buscar a igreja. Mas, até lá, a igreja de Cristo está sendo construída. E nós somos colocados nela, a gente nasce nela pelo Espírito Santo. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo na igreja de Cristo? Nós estamos na igreja para usufruir dela apenas, ou nós estamos na igreja para servir? Já começa por aí.
a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, ele tem uma utilidade, tem um propósito. Os dons não é dado para que alguém se ache melhor, se ache mais crente. Não. Dons, capacidade sobrenatural, é dado com objetivo. É para aquilo que for útil na igreja de Cristo. Porque a um pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operação de maravilhas. A outro, dom de profecia. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então, os dons são dados para a igreja pelo Espírito, para aquilo que for útil, e repartido pelo Espírito Santo a cada um que está na igreja, a cada membro do corpo de Cristo, como ele quer. Nós temos direito, a Bíblia manda buscar os dons, mas quem dá e quem concede, quem reparte, é o Espírito Santo como ele quer. Nós não podemos, eu vejo gente querendo manipular, né? Querendo fazer as pessoas receber determinados dons. Irmãos, quem concede os dons é o Espírito Santo, é ele que reparte. Nós buscamos, mas quem dá, quem concede é o Espírito Santo. Não podemos tomar o lugar de Deus e querer que pessoas recebam determinados dons. Quem vai conceder é o Espírito Santo. Precisamos tomar cuidado com isso. Tem muita gente fazendo coisa fora da Bíblia. Fora da Bíblia. E aí, até aqui eu estou falando de dons. Versículo 12. Agora, a partir do 13, aliás, até o 11. Agora, a partir do 12, ele começa a falar do corpo. Até aqui ele está falando de dons, mas ele não encerra o assunto e começa outro. Agora, olha o versículo 12. Porque, assim como o corpo, ou seja, o corpo humano, um corpo humano é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora ele começa a falar do corpo de Cristo. E ele começa a falar, explicando que assim como o corpo humano é um, uma pessoa tem dois corpos? Não. Você já viu algum ser humano com dois corpos? Não existe. Cada pessoa tem um corpo só. Não existe uma pessoa com dois corpos. Corpo é único. Cada ser humano tem um único corpo. E o corpo de Cristo é único. Já começa por aí. O corpo de Cristo é único. Não existe dois corpos de Cristo na Terra. A gente já tem que começar a deixar bem claro isso. Porque dá a impressão que cada igreja é um corpo de Cristo. Cada um tem suas regras, cada um tem seus costumes, cada um parece um corpo. Cada um parece um corpo. As pessoas de fora olham e falam assim, não consigo ser cristão, porque cada um prega uma coisa, cada um pensa de um jeito, cada um entende de um jeito, vocês não se entendem. Queridos, é meio complicado, porque a Bíblia começa a dizer para mim, para nós e para todos nós, que ele fala de dons, e quando ele está falando de dons, ele parte para o corpo, para ensinar como é que os dons vai ser usado no corpo, vai ser manifestado no corpo, e vai ser, através do corpo de Cristo, trabalhado. Os dons é para ser usado no corpo de Cristo. Os dons não é para ser usado por pessoas individuais, é para o corpo. Os dons é para o corpo, não é para pessoas. Eu conheço lideranças que eles não estão ligados à igreja nenhuma. E sai por aí pregando, fazendo um monte de coisa, e manifestando dons, e a gente vê cada coisa, mas a minha Bíblia está dizendo que os dons é para ser manifestado no corpo. Ele não para o assunto dos dons. Ele continua dentro do assunto dos dons e entra no corpo. Assim como o corpo é um só, o corpo humano, mas tem muitos membros. Então, veja só que coisa impressionante. O corpo humano é único. Ele é único. Não tem dois corpos.
é um. Por outro lado, ele tem muitos membros, ou seja, ele é único, mas por outro lado, tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Ou seja, o corpo é único, tem muitos membros, mas embora tendo milhares de membros no corpo, entre membros, nosso corpo humano, entre órgãos, entre células, entre tantas coisas que possui nosso corpo humano, milhares de membros, entre os maiores até os minúsculos, que só se enxerga com aparelhos, como as células, todos eles, todos os órgãos do corpo, todos os membros, formam um só corpo. Todos os membros de um corpo humano formam um só corpo. A perna não sai por aí andando sozinha, o braço não sai por aí andando sozinho, o olho não sai por aí andando sozinho, cabeça não sai por aí andando sozinho. Não, é uma unidade perfeita. É um único corpo com milhões de membros, unidos, funcionando perfeitamente. Cada um sabe sua função, cada um opera sua função, um não fica esperando pelo outro. Agora, como está a igreja? Como é a igreja de Cristo no Brasil e no mundo? Será que entendemos o que é a igreja? Então, Paulo está dizendo, ele para os dons e começa a falar do corpo, da igreja. Olha, os dons têm que funcionar num corpo chamado igreja. E esse corpo tem milhares de membros. E cada membro vai ter um dom. Mas não pode funcionar independente. Porque não existe corpo independente. Corpo é único. Corpo é único. E os membros têm que estar unidos e ajustados no corpo. Imagina se você arrancar a sua perna, o seu braço, o seu olho. Vai morrer, vai desaparecer. Perna não sobrevive sozinha. Olho não sobrevive sozinho. Então, queridos, membros do corpo de Cristo não podem sobreviver sozinho. Não pode, não tem como. Não vai funcionar, vai ser deficiente. E olha como está a igreja no Brasil. Olha como está. Olha como estamos. Cada um vai lá e abre o seu grupinho e faz a sua igreja ali. E dá a impressão que cada um é uma igreja, cada um é um corpo. Não, o corpo de Cristo é único. Vamos para frente. Porque todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quando fomos batizados no Espírito, e não está falando de batismo no Espírito Santo, está falando quando o Espírito Santo batizou cada um de nós no corpo de Cristo. Isso foi no dia que entregamos nossa vida para Cristo. Isso foi no dia que nos convertemos. Isso foi no dia que nos arrependemos dos nossos pecados e falamos, Senhor, me aceita como teu filho, perdoa meus pecados, escreve meu nome no céu. Nesse dia, o Espírito Santo nos batizou no corpo de Cristo, na igreja. Nosso nome foi escrito no céu, mas fomos batizados no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, formando um só corpo. Seja judeu, seja grego, seja servo, seja livre, todos temos bebido de um Espírito Santo só. Todos, no Brasil e no mundo. Todos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Agora ele fala, o corpo, é preciso entender que o corpo não é sozinho. Porque tem gente também que ele pensa que ele é um corpo. Tem igrejas que eles pensam que eles são um corpo. Um corpo só. A igreja deles é um corpo. Não. Ele novamente enfatiza, o corpo não é um só membro. O corpo, ele é único. Nenhuma pessoa tem dois corpos. Mas o corpo humano, ele não é um membro só. O nosso corpo não é um único membro. Tem milhares de membros. Milhões de membros. E eu vou trazer na próxima aula, eu vou falar sobre a anatomia do corpo humano, para a gente poder entender. Já que o Paulo está falando de que a igreja é parecida com o corpo humano, nós vamos ver a anatomia do corpo humano. Quantos membros tem o corpo humano? A divisão do corpo humano, que é uma maravilha, uma ciência fantástica. A gente vai ver isso para poder relacionar com o que Deus está querendo falar com a igreja. O que precisamos entender do corpo humano para que possamos entender
o que é a igreja. Então ele diz, ó, o corpo não é um só membro. Lógico, o corpo tem milhões de membros. Por outro lado, o corpo não é vários corpos, ele é único. Então o corpo é único, mas em termos de membro, ele não é único, não é um só membro, ele tem milhões de membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Quer dizer, se o seu pé, o meu pé, ele poderá dizer, ó, eu não sou olho, não sou do corpo, não vou obedecer, não vou carregar ninguém, não vou andar, não vou fazer minha parte, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. O apóstolo pergunta, o pé pode dizer isso para o corpo? Lógico que não. A orelha pode dizer, porque não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Continua sendo do corpo. Não é pé, é orelha, mas é do corpo. É dedo, não é olho, mas é do corpo. É pé, não é olho, mas é do corpo. E aí ele faz uma pergunta. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Ou seja, se o corpo fosse um único membro, onde estariam os outros? Como é que ia funcionar? Um corpo que só enxerga, mas não ouve. Um corpo que só enxerga, mas não anda. Um corpo que só enxerga, mas não se movimenta. Não tem braço, não tem dedo, não tem pé, não tem os demais membros, não tem célula, não tem os aparelhos, não tem estômago, não tem pulmão, não tem coração. Como é que vai funcionar? Ora, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ou seja, o estômago. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Queridos, olha agora, eu e você não fomos colocados no corpo de Cristo no lugar que nós quisemos, ou que o pastor quis, ou que o apóstolo quis. Olhemos para a Bíblia. Deus colocou os membros no corpo dele como ele quis. As pessoas estão aí dentro da igreja de Cristo no lugar, quem colocou foi Deus. O talento que tem é Deus que deu, os dons que tem foi Deus que deu, e o local que você está, ou que você está sendo colocado, ou vai ser colocado no corpo de Cristo, quem coloca é Deus. Não sou eu que escolho, não é a pessoa que escolhe, não é pastor que escolhe, não é bispo que escolhe, não é papa que escolhe, quem escolhe é Deus. Mas agora Deus colocou os membros do corpo dele, cada um como quis, no corpo de Cristo. Pode ser que na igreja dos homens, os homens colocam as pessoas na função que eles querem, ou as pessoas usurpam do lugar e tomam o lugar do outro e ocupam o lugar que eles querem. Isso no corpo, na igreja, corpo dos homens. Isso na igreja dos homens. Mas na igreja de Deus, não. Na igreja de Jesus Cristo, é Deus quem coloca os membros do corpo no local que ele quer. É assim que a Bíblia ensina. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Novamente. Ah, eu quero ser só pastor. Ah, eu quero ser só profeta. Ah, eu quero ser só evangelista. Ah, eu quero ser só pastor. Ah, eu quero ser só apóstolo. E aí ele pergunta, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Como é que o corpo vai funcionar só com um membro só? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Novamente ele explica, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. E nem a cabeça dizer ao pé, não tenho necessidade de vós. O olho pode dizer para a nossa mão que ele não precisa do resto do corpo? Lógico que não. Se parar, se der um probleminha na unha do dedão do pé, ou do dedo mindinho lá do pé, se ele infeccionar e der um tétano lá, mata o corpo todo. Se pegar uma infecção generalizada, por causa de uma infecção no dedinho, morre o corpo. Então, o olho não pode dizer, a mão não tem necessidade de ti, e nem a cabeça. Agora, olha que engraçado, a cabeça nossa pode dizer, eu não preciso do pé, eu não preciso da mão, eu não preciso dos demais órgãos? Lógico que não pode. É um conjunto todo, e só funciona unido, ligado, interligado. Não funciona independente. É isso que Deus está usando o apóstolo para tentar fazer a gente entender o que significa ser igreja. É isso que é a igreja de Cristo. E eu pergunto, a igreja que está no mundo aí, a igreja cristã que está aí, é desse jeito?
caminha dentro desses princípios, caminha dentro dessa palavra, enxerga essa visão. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ou seja, o olho, ele está posicionado no local importante do corpo, para enxergar. Quem sabe isso represente o pastor, represente no corpo de Cristo o profeta. Mas eles podem dizer que não precisa dos outros membros? Lógico que não. Lógico que não. É um corpo onde um ajuda o outro, um precisa do outro, um precisa ser ministrado pelo outro. Mas e quanta gente que, quando pega um cargo, quer mandar em todo mundo, quer comandar todo mundo, não ouve ninguém, não aceita ensino de ninguém, não aceita conselho de ninguém? A Bíblia está dizendo, o olho pode dizer para a mão que não tem necessidade de ti, a cabeça pode dizer para os pés que não precisa do pé, e a cabeça aqui, a Bíblia daqui a pouco vai dizer que a cabeça, no caso do corpo aqui, a cabeça é Cristo. Então, nem Cristo diz para o resto do corpo que ele não precisa. Nem Jesus diz para nós, olha, eu não preciso de você. O irmão mais simples da igreja de Cristo, ele jamais vai dizer que não precisa dessa pessoa. Mas muitas vezes nós desprezamos, nós humilhamos, nós não damos importância para aqueles que são mais simples. E muita liderança não quer ouvir ninguém. Não quer ouvir ninguém. Pensa que ele é independente. Não, o corpo de Cristo não é independente, é um único corpo, membros interligados, um depende do outro. Ah, eu sou o pé, eu sou o olho. Tudo bem, você é o olho, mas você precisa dos outros membros, senão você vai morrer e desaparecer. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Queridos, veja bem, os membros do nosso corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. Pés, por exemplo, orelhas, dedos, unhas. Alguém anda sem pé? Não anda? O corpo funciona sem unha? Funciona? Mas completo, perfeito? Não. Defeituoso. E aí o apóstolo diz, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos ou insignificantes são os mais necessários. Aqueles que a gente reputa serem os menos honrosos no corpo, a esse nós honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, nós damos muito mais honra. A gente bota sapato no pé. A gente compra sapato caro para colocar no pé, para o pé ficar bonito. Ninguém compra sapato para outra parte do corpo. Por que a gente dá essa honra por pé? Porque ele é frágil, ele precisa ser protegido, ele pode trombar em pedras, ele pode pisar em bicho, ele precisa ser protegido porque ele vai carregar o corpo, mas ele é frágil. Parece ser uma coisa feia. Tem gente que acha feio o pé, mas a Bíblia diz que esses que parecem ser o menos honrosos no nosso corpo, a esse a gente dá mais honra. Por exemplo, estou citando o pé. As unhas, a gente cuida, limpa, protege. As mulheres até pintam as unhas para melhorar a aparência. Por quê? Aqueles que são os menos honrosos, aqueles que a gente reputa serem os mais fracos, são os mais necessários, são os mais importantes. Por que a gente cuida tão bem do pé? Porque o pé carrega o corpo. O pé leva a gente aonde for preciso. Os pés. Muitas vezes, os irmãos mais simples na igreja são os que carregam a igreja, são os que carregam a liderança da igreja. E a Bíblia diz que, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros de igual cuidado uns dos outros. Ou seja, Deus coloca os membros no corpo, dá mais honra. Ele diz aí que Deus assim formou o corpo, dando mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Precisamos entender que o corpo de Cristo, a igreja, precisa cuidar uns dos outros. Assim como o nosso corpo, os membros cuidam uns dos outros. O nosso corpo, os nossos membros cuidam uns dos outros, para que ele funcione perfeitamente. A Bíblia diz que assim também Deus formou o corpo dele, dando mais honra àquele que tem falta dela.
Por que tem irmãos que não têm muito conhecimento, não têm muito preparo, e são simples, e recebem, Deus dá dons maravilhosos, dons de profecia, dons de cura, de operação de maravilhas, dons de milagres, e não dá para um pastor, para um mestre. Por quê? Porque aquele já tem um dom importante. Agora, aquele ali que não tem condição nenhuma de ser um mestre, de ser um pastor, não tem estrutura para isso, o Senhor dá um dom que ele possa, que ele tenha. O Senhor conhece cada um de nós, ele dá o talento conforme a capacidade. E quantas pessoas que Deus honra com um dom maravilhoso, que daí o pastor ou o apóstolo fala, puxa, eu queria ter esse dom, mas Deus deu para aquele, porque ele não sabe fazer outra coisa na igreja. Então, queridos, é assim o corpo de Cristo. E ele faz isso para que não haja divisão no corpo, haja igualdade, igualitário na divisão dos ministérios e dos dons, de maneira que, para que não haja divisão no corpo e para que os membros tenham cuidado, igual cuidado uns dos outros. O corpo de Cristo é para um cuidar do outro, como é o corpo humano. Não é cada um por si, Deus por todos, não. No mundo é assim, cada um por si, Deus por todos. No corpo de Cristo não pode ser assim. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Aí agora. Ora, vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vocês são o corpo e vocês são os membros do corpo em particular. E Deus vai dar dons e ministério para esses membros, para que esses membros sejam uma bênção. Quanto que a igreja podia ser muito, muito mais poderosa, a igreja podia ser extraordinária se a igreja funcionasse como corpo, mas muitas vezes a igreja não está funcionando como corpo, porque tem gente que pensa que ele é o corpo, ou então tem gente que pensa que a igreja só tem um membro, é só ele. Tem pastor e tem apóstolo que ele pensa que só ele é o dono da igreja. A igreja depende dele. Se ele pensa que se ele parar, a igreja morreu. Não. A igreja de Cristo não é assim. Ele não é assim. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Não é os corpos de Cristo. É o corpo de Cristo, é único. Agora, somos os seus membros em particular. E aí ele repete uma nova lista de dons. A uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolo, depois, em segundo lugar, profeta, depois doutores, depois milagres, dons de cura, socorro. Entra outros dons aqui que não tem na primeira lista. Socorro, que é o ministério de socorro, de ajuda, de auxílio na igreja. Governo de liderança da igreja. Governo da igreja não é para pastor fazer e nem apóstolo. Tem gente capacitada para governar a igreja, para administrar a igreja, às vezes até com formação de administração. E tem apóstolo e pastor que são péssimos administradores. Mas Deus coloca gente com dom de governo na igreja, variedade de língua. E aí ele pergunta, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Tem todos os dons de operar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? E aí ele conclui dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Tem um caminho mais excelente do que os dons, que é o amor, que ele vai descrever no capítulo 13 de 1 Coríntios. Mas, meus queridos, eu paro por aqui hoje, essa introdução sobre compreendendo a Igreja de Cristo como corpo, e a gente leu o texto e comentando com vocês. Na próxima aula, próximo estudo, a gente vai ver o corpo de Cristo é uma unidade, é uma diversidade, tem objetividade, tem complementariedade, tem subordinação, tem interdependência e tem honra, etc. Nós vamos aprofundar mais nisso, né, nesses contextos, dentro desse texto e do texto de Romanos. Mas eu encerro essa primeira parte, e a minha oração, e a gente vai orar agora, é que Deus abra a nossa visão, a minha visão, a sua visão, de você que está aqui participando dessa live, de você que vai ouvir essa palavra daqui uns dias, que o Espírito Santo de Deus abra a sua visão, abra a visão da igreja, compartilha esse estudo com outras pessoas,
com outros cristãos. Passa essa mensagem para frente, passa essa palavra para frente. A igreja precisa conhecer a palavra de Deus, a igreja precisa voltar para a Bíblia, a igreja precisa voltar, o povo de Deus precisa voltar para a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado por falares ao meu coração e ao coração de cada irmão presente aqui, e eu sei que o Senhor vai falar também poderosamente ao coração daqueles que estarão ouvindo essa palavra no futuro. Senhor, nos incomoda, Senhor, nos toca, Senhor, abre a nossa visão, nos tira de um evangelho paupérrimo, de um evangelho pobre, de um evangelho medíocre, de um cristianismo medíocre, e nos conduz para um cristianismo do ponto de vista do Senhor. Abre a nossa visão, que possamos ser igreja do teu ponto de vista, que possamos ser a tua igreja, o corpo de Cristo, com muitos membros em atuação, e possamos ser extraordinários, funcionar tremendamente nesse mundo e levar o teu reino, a tua glória, o teu evangelho poderosamente, não como uma pessoa só, não apenas com alguns ministérios, mas como um corpo, que possamos ter essa visão de corpo e que possamos ser cheios do Espírito Santo, de sabedoria e de poder, para, como igreja, como corpo, levar o evangelho, levar o poder de Deus ao mundo perdido, arruinado, destruído. Que essa é a igreja que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. É essa, a tua igreja, não essa que está no mundo, muitas vezes a igreja dos homens, que o mundo está rindo e zombando, porque não estamos sendo a igreja que precisamos ser. Nos ajuda, Pai, abre a visão da igreja, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa rebeldia, perdoa o nosso egoísmo, perdoa a nossa arrogância, perdoa a nossa prepotência de estarmos tão mal e acharmos que estamos tão bem. Perdoa-nos e ajuda-nos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.